Por exemplo, se o cara fala assim, olha, tem um pedreiro aqui na igreja, cara, ele trabalha com obra, ele é sensacional. Tá tudo bem, mas ele fala assim, cara, vi um pregador essa semana que é incrível. Quem prega, o negócio não é incrível mesmo? Será que é tão incrível assim? Se for a mesma função que você, ou então você é cantor, né? O cara chega assim, amigo, fui ali na igreja do Bessa, ali tem um cara que canta muito. Aí eu sou cantor, será que canta muito assim mesmo? Sei lá, né? E a gente geralmente encontra defeito naqueles que desempenham o mesmo papel que a gente na sociedade. Se você é engenheiro, outro engenheiro não gosta muito da elogia, um outro cara que exerce a mesma função que você. De alguma forma parece que você está competindo com isso daí, né? E aí essa máscara de autopromoção é quando você subestima suas qualidades, coloca o que você faz lá em cima e o dos outros nunca é tão legal, nunca é tão bom assim. Isso aí é uma das máscaras, uma das nossas performances do cotidiano. Essa é a máscara de autopromoção. Algumas delas nos foram impostas pelos nossos pais, outras pela sociedade, outras já são convenções sociais, outras nós mesmos, né, nos colocamos, nos mascaramos, porque nos ensinam desde cedo como devemos nos comportar publicamente, e na experiência religiosa, é claro, não seria diferente. Aliás, por causa de algumas leituras equivocadas de evangelho, de pecado e do significado da igreja, muitas vezes é na experiência religiosa que é fomentada a hipocrisia, que é fortemente fomentada a interpretação de papel, o uso de máscara. Só que com isso, com essa hipocrisia religiosa, fica muito difícil a gente conversar com a pessoa real. Porque há muitas camadas que precisam ser derrubadas para que possamos encontrar essa pessoa de verdade, né? E o fato é que a gente só vai se despir de verdade com aquelas pessoas que a gente confia, as pessoas mais próximas da gente. No mais, a gente acaba performando mais do que sendo autêntico. E aí o difícil é encontrar a pessoa de verdade por detrás dessas máscaras, por detrás de todas essas camadas. Né? Hoje nós vamos então conversar sobre o período da religiosidade ou da espiritualidade de performance, fundamentado nos capítulos 6 e 23 do Evangelho de Mateus, porque isso não é algo novo. Mas eu quero conversar especialmente na experiência religiosa. Abra comigo em Mateus 6. Já deve estar aberto, né? Já pedi para abrir. E começa assim. Tenham cuidado, Jesus é quem está dizendo. Tenham cuidado para não praticarem suas obras de justiça diante dos outros. Para quê? Para serem vistos por eles. Só que em alguns textos antes ele vai dizer que a nossa luz deve brilhar perante os outros, né? Mas aqui a gente está falando de uma outra dimensão, daquela intenção de ser visto a partir da sua experiência religiosa, e às vezes você nem quer praticar aquilo, você nem quer ser aquilo, mas a experiência religiosa é usada como uma plataforma de autopromoção. Então Jesus vai dizer, tenham cuidado de não praticarem suas obras de justiça diante dos homens para serem vistos por eles. Vocês vão ver que existe uma estrutura nesse texto, vai ter uma repetição, vai repetir 3 vezes essa mesma estrutura, essa mesma palavra, para serem vistos pelos outros, recompensa já foi dada. E ele vai dizer então, tenham cuidado de não praticarem suas obras de justiça diante dos outros, para serem vistos por eles. Porque se fizerem isso, vocês não terão recompensa alguma do seu Pai Celestial. Portanto, quando você der esmola, não anuncie com trombetas como fazem os hipócritas, olha aí a palavra, nas sinagogas e nas ruas, para serem honrados pelos outros. Eu lhes garanto, isso aqui vai se repetir, eles já receberam a sua recompensa. Então, serem vistos por eles, e essa é a recompensa. Qual é a recompensa que ele está querendo? Ser visto? Está aí a sua recompensa. Versículo 2, portanto, versículo 3. Mas quando você der esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que a direita está fazendo, para que a sua esmola fique em segredo, e seu Pai, que vê o que é feito em segredo, o recompensará. Às vezes, nós queremos transformar tudo o que a gente faz numa campanha. E por que a gente faz campanha? Todos nós temos culpa nisso daí. Porque a gente quer promover o nosso movimento. A gente usa essas campanhas, ou
a gente transforma esses fazeres religiosos em campanhas para promover a sua própria reputação ou para promover algum movimento específico. E a gente faz doações para poder postar. Às vezes o cara nem quer fazer doação. Às vezes ele está numa competição. Eu vou doar para eu ser melhor que essa igreja ou que aquela igreja, ou para eu ser bem visto na sociedade como uma igreja que faz ações sociais. Veja, a pessoa que está recebendo esse donativo está sendo abençoada. Ok, mas existe um problema sério no coração de quem faz isso. Não faz o ano todo, aí chega no Natal faz. Né? Não faz a vida toda, nem pensa sobre isso. Mas quando chega, sei lá, a gente acaba transformando tudo em campanha. Para legitimar movimentos, para legitimar a reputação de indivíduos. E é sobre isso que Jesus está falando. Cuidado para não praticar suas obras de justiça como uma plataforma de autopromoção. Fazer isso para ser visto, para ser honrado por homens. Quando vocês orarem, ele vai dizer, no versículo 5, não sejam como os hipócritas. De novo, está vendo a repetição, esse paralelo, essa estrutura? Quando você der esmola, não seja como os hipócritas. E o que Jesus vai taxar aqui como hipócrita? Eles gostam de ficar em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. De novo, fazem para serem vistos pelos outros. Eu lhes garanto, de novo, que eles já receberam a sua recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ora ao seu pai que está em secreto. Então, o seu pai, que vê o que é feito em secreto, o recompensará. Versículo 7. E quando orarem, não fiquem repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Ele vai falar sobre os religiosos e sobre os pagãos. Pois eles pensam que serão ouvidos por muito falarem. Né? Não sejam iguais a eles, porque o Pai de vocês sabe o que vocês precisam antes mesmo de vocês pedirem. É muito comum a gente transformar a experiência de oração também numa performance. Veja, você fala assim, e aí, Jefinho, beleza? Tranquilão? Cara, muito legal estar aqui com você. Mas quando você vai orar, você fala assim, excelentíssimo Deus, eterno Pai. Muda o tom de voz. Você está orando de si para si, né? Ou está querendo ser visto a partir daquela oração performática. Que não faz sentido para a sua linguagem comum. Fala de um jeito a vida toda, mas quando vai orar publicamente, tem uma performance na oração. E todos nós temos uma certa introdução. Eu tenho a introdução performática. A minha é quando eu falo assim, Senhor nosso Deus e eterno Pai. Falou isso, nem estou orando de verdade. É performance. É orar para ser visto. Eu não sei qual é a sua, mas a minha é essa. Eu vi gente linda aí, você sabe que é verdade. Alguns vão dizer, excelentíssimo eterno Deus, que habita... Eu já usei essa aqui, ó. Pai nosso que estás nos céus, ou Pai nosso que habita nas alturas dos céus. E aí não pode falar, Pai nosso que habita nas alturas do céu. Pai nosso que habita nas alturas dos céus. Tem que ter uma voz assim, de performance, né, da oratória, que você aprende lá no curso de TED, né, do TED lá. E aí as nossas orações ficam sendo esse tipo de coisa. Na verdade, todos os nossos fazeres religiosos viram mera performance. A forma que a gente passa a lição. E aí o perigo de fazer tudo isso, toda essa parafernália, tudo isso para ser visto como um religioso, como um intelectual. A gente gosta de performar a religião. E ele vai dizer, não, quando você for orar, não faça como essas pessoas. Ore em segredo. O seu pai que vem em segredo vai recompensar. Mas se você faz isso, já recebeu a sua recompensa, sua plena recompensa. Aí vamos pular para o versículo 16. Quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas. Lembra lá da estrutura? Que desfiguram o rosto para mostrar aos outros que estão jejuando. Hoje, essa não tem sido uma disciplina, né, espiritual muito comum. Mas eu peguei uma fase ali onde as pessoas tinham mais essa disciplina espiritual, né, do jejum. Eu vejo pouco ser falado sobre isso,
Mas tinha gente na minha comunidade que ia por esse caminho mesmo, né? Gostava de dizer, não, hoje eu estou em jejum. Caramba, hein? E não falava só que estava em jejum. Estou em jejum de 24 horas. Alguns já fazem um jejum de 6 horas, né? Acorda e come na hora do almoço. Esse jejum é tranquilão, né? Mas eu não estou em jejum de 24 horas. Ou então no final, eu já vi um amigo falar assim, esse final de semana eu só bebi água, né? E Jesus vai dizer, não desfigure o seu rosto, não demonstre que está em jejum, não faça para ser visto. Eles digam a verdade, essas pessoas já receberam a sua recompensa. Mas quando você jejuar, arrume o cabelo, lave o rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas ao seu Pai, que vem em secreto. E o seu Pai, que vem em secreto, o recompensará. Dar esmolas, orar e jejuar são disciplinas espirituais fundamentais para o judaísmo, era comum. Jesus não está falando contra essas ações, senão ele falaria assim, não dê esmola. Não, ele está falando assim, quando você for dar esmola, quando você fizer isso, que é legítimo, não faça como os hipócritas. E o que é o fazer como hipócrita? É fazer aquilo, sem querer fazer aquilo, fazer simplesmente com o objetivo de ser honrado, de ser visto pelas pessoas. Com um propósito de autopromoção e para fins exibicionistas. A hipocrisia aqui é tratada como uma motivação por detrás da ação. Ele não está falando contra a ação, ele está falando contra a motivação por detrás da ação, quando ela é usada para ser visto pelos outros, como uma performance exibicionista espiritualizada. Às vezes você nem quer fazer aquilo, às vezes você nem quer ajudar o pobre, mas faz como performance para ser visto. Lembro o pastor contando que foi na Bahia, na época do verão, como essa, no calor danado, igreja sem ar-condicionado. O diácono pegou o microfone para orar, se ajoelhou e começou a orar. Ele falou assim, Senhor eterno, nós escolhemos estar aqui diante da Tua presença. Poderíamos agora estar ali na praia tomando uma aguinha de coco geladinha, assim. Mas escolhemos estar aqui na Tua presença. O cara não quer estar ali, né? Quase lambeu os beijos, né? Que poderíamos estar agora ali tomando uma aguinha de coco geladinha na praia. Mas estamos aqui, Senhor, na Tua presença. Porque tem que ser um sacrifício. O Rubem Alves vai falar que é a religião do casca de ferida. O cara não quer, mas tem que oferecer um sacrifício ali para Deus. Por que casca de ferida? Porque tem que subir de escadaria, né? Tem que subir de joelho a escadaria. Não pode oferecer um banquete para Deus, tem que ser só jejum mesmo. Entendeu? Parece que tem que oferecer uma dor para Deus te observar. E o cara não quer oferecer essa dor. O que ele faz? Performa, para ser visto. Às vezes para ser visto até pelo próprio Deus, né? Mas a maioria quer ser visto pelos outros mundos. Então a hipocrisia aqui é caracterizada como usar a experiência religiosa como esse meio de autopromoção ou performar a espiritualidade para ser visto. E a sentença de Jesus sobre isso é direta e reta. Eles já receberam a sua recompensa. Qual é a recompensa? Não era isso que eles queriam, ser vistos? Jesus está aí, já foi. Você mandou muito bem. Aí perante a sua igreja, caramba, arrebentou aí. É um religioso. Olha só como ele performa bem a religião. Já conseguiu sua recompensa, irmão. Mas isso não tem nada a ver com Jesus e com o Evangelho. Isso não tem nada a ver comigo. Você já recebeu a sua recompensa, mas não vai receber a recompensa do Pai que está no céu. Então Jesus vai dizer, cuidado para não praticarem as suas obras de justiça para serem vistos pelos outros. Cuidado com a religiosidade performática. Cuidado com as máscaras religiosas, com a espiritualidade de performance. Daí hoje, dentro de todas as comunidades, existem as categorias de máscaras, de acordo com a função eclesiástica também, tem isso. Por exemplo, se você é um membro comum, o que é um membro comum? É o cara que está na igreja, ele senta, assiste ao culto, canta ali sentado, o cara que está ali sentado e tal. Ele tem uma máscara ali sem muita preocupação, é a máscara comum. Mas se ele tem algum cargo na igreja, aí a performance já é outro. E não é assim? Quando você pega algum cargo na igreja, a gente encarna uma nova performance. Por quê? Aí, sei lá, você é de jovem da igreja, aí tem uma roupa do cara de jovem da igreja, o cara usa ali um jeito,
Aí ele bota, sei lá, bota a camisa do Caleb, suas camisas, tem a roupa, tem as máscaras dessa função eclesiástica. Aí tem um jeito de performar, aí já é a máscara pró. Agora, se você for pastor, ancião, amigo, nem humano você pode ser. Você não pode assistir, tem que fingir que não assiste futebol, tem que fingir que não gosta de um monte de coisa, por quê? Eu não sei como, mas a gente criou essas exigências, né? Uma expectativa muito estranha de pastores e de líderes de igreja. Há uma expectativa que muitas vezes se humaniza. E quando esse cara encarna esse personagem, é desumanizado. E aí, dependendo aí dos critérios que cada comunidade usa, vai ser um problema. Se não performar assim, for punido, né, com castigo, o cara lascou. Eu costumo usar uma ilustração assim. Vamos dizer que a igreja, sei lá, aqui no Espaço Novo Tempo, diga que não pode tomar um milkshake do Bob, sei lá. Porque é pecado tomar um milkshake. E aí tem duas formas de se falar isso. Ele pode falar assim, olha, cara, evite tomar um milkshake, porque, né, é uma bomba calórica, isso aí vai gerar uma barriguinha, aumentar a glicose, pode gerar diabetes, então assim, evita isso daí. Aí o cara fala, e se eu tomar um milkshake? Vai acontecer essas coisas com você, mas e com você? Não, com a gente está tudo bem, você vai ser amado, vai ser discipulado, a gente vai continuar te ensinando. Agora tem outro jeito de falar também sobre isso. Aí o cara fala assim, ó, não pode tomar um milkshake do óbvio. Só que todo mundo gosta de tomar e toma. Aí o cara fala, e se eu tomar? Aí, amigo, aí é disciplina. Aí você vai para a comissão da igreja lá. Esse cara toma o milkshake, mas como é que ele vai tomar o milkshake? É assim, ó. Moça. Pois não. O milkshake, por favor. Qual o tamanho? 700. O maior que tem, moço. Maior. Pode servir para cinema também, às vezes, né? Pega o ingresso de cinema. Ele não está com medo de gente que não é crente, não. Ele está com medo do crente. E a gente vai, sei lá, a gente vai gerando um tipo de relação em que a gente não conversa com o indivíduo de verdade, a gente só conversa com o papel que ele interpreta. Porque se ele se despir, a gente joga ele fora. Ele não serve mais para estar comigo. E a gente vai criando essa relação de medo, e vai criando um baile de máscara. Aí o cara está tomando um milkshake lá, de boa, né? Aí toca no ombro dele quem? Um ancião, irmão. E só basta uma palavra para condenar a alma, né? A excomungar. Ele vai falar assim, ó, bonito, né? Ele não está dizendo que é bonito, não, irmão. Não está dizendo mesmo. Está dizendo que vai te expor, que agora acabou, você caiu no conceito dele. Porque não pode ser humano. Se você for humano, eu já não te ouço mais como alguém espiritual, sei lá, né? A gente faz essa... Então, a gente vai performando e a gente vai se desumanizando. Sei lá, parece que o crente não pode ser gente, não pode ser humano, tem que ser uma coisa assim. Isso nos exaure. Esse Goffman, né? Esse sociólogo vai falar que ninguém suporta isso durante muito tempo. E os resultados negativos são muito maiores que os positivos, porque gera ansiedade, gera um conflito na sua própria identidade, você vai perdendo a sua autenticidade, porque é uma pressão muito grande essa de ter que estar performando sempre. Isso, ninguém suporta isso, ninguém suporta. Então, dependendo da função que você desempenha dentro da eclesia, existe uma máscara para cada, né, para cada função. Isso é muito triste. A nossa cultura não deixa o pastor ser humano, não deixa o crente ser humano. Ele acaba carregando um fardo muito grande. Eu já fiz isso muitas vezes. No meu ministério, na faculdade. A faculdade, né, imagina, toda faculdade já tem uma vaidade. Nada de teologia, meu Deus do céu. Você, sei lá, tem que...
Eu já contei aqui uma vez que eu quase saí da igreja porque eu comecei a usar o conhecimento como uma máscara. Usar o conhecimento para ser visto. Usar o conhecimento para ser aceito. Não era usar o conhecimento para abençoar, para trazer leveza, esclarecimento. Eu pensava que era, mas na verdade era uma coisa muito estranha. Era usado para performar. E comecei, de alguma forma, a afastar as pessoas de mim, porque quem não concordava, né, com a minha interpretação, com a minha plataforma de interpretação do Evangelho, era condenado a estar à margem da minha relação. Aí, consequentemente, tratava como herege. Eu não conseguia mais cultuar. A gente assim não consegue cultuar. Porque ele vai para o culto como uma bancada, como se fosse uma bancada ali de TCC, né? É só análise. Ele não relaxa, ele não descansa. Para ele acaba, né? Eu fiz isso. Tranquei Deus na minha gaiola hermenêutica. E Deus não podia escapar disso. Porque se alguém falasse algo diferente dessa minha gaiola, sei lá, estava condenado a heresia, a um monte de coisa que eu falava. E na faculdade isso é muito forte hoje. Eu percebi de início na faculdade que eu tinha que tomar cuidado com alguns professores e principalmente com os alunos. Porque na primeira que eu falei, que soava um pouco diferente, quando eu cheguei na barbearia do bairro, todo mundo já estava sabendo que o Jefferson falou uma coisa diferente na sala de aula. Só que chegou de um jeito condenativo. E, bicho, não dá. Eu prefiro não entrar nessa. Há muita vaidade em debates. O fariseu adorava ser visto como mestre. No texto que a gente vai ler agora, eu me identifico. Em vez de nos relacionarmos com os outros a partir do que somos, nos relacionamos a partir dos rótulos que nós colocamos na gente mesmo. E no meu caso eu dialogava muito, né, com a teologia reformada, gosto muito ainda hoje, mas acabei reproduzindo coisas ruins também. E para isso Jesus vai dizer, você já foi recompensado, não era ser visto, não era like que você queria, não era ser visto como intelectual, como mestre, como religioso, parabéns, está aí a sua recompensa. Você está bem na fita, mas sabe que isso não tem nada a ver comigo nem com o Evangelho. Capítulo 23, para a gente encerrar, para a nossa celebração da ceia. Versículo 1 até o 8, e depois vamos ler do 23 até o 28, se não me engano. Agora Jesus está falando de novo, né, para os seus discípulos, para uma grande multidão, e ele vai falar agora especificamente a respeito dos fariseus e dos mestres da lei. Ele vai falar assim: então Jesus falou à multidão e aos seus discípulos: os mestres da lei e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés. Portanto, façam e obedeçam tudo o que eles dizem, mas não praticam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. Alguns teólogos vão dizer que se Jesus pudesse se identificar com algumas das castas religiosas, seria com a dos fariseus, porque as outras castas não cria em toda a Bíblia da época, né? Alguns acreditavam somente no Pentateuco, mas os fariseus não, acreditavam em tudo ali. Acreditavam na ressurreição, né? Então, na teoria, alguns teólogos vão dizer que Jesus se identificava muito mais com os fariseus. E aí Jesus vai dizer, obedeçam, né, tudo que eles dizem, mas não pratiquem o que eles fazem. Por quê? Porque o coração não acompanha. O discurso é um, mas o coração é outro. Eles não praticam o que pregam. Versículo 4, eles amarram fardos pesados e colocam nos ombros dos outros, mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um dedo para movê-los. Tudo o que fazem, olha o paralelo lá com o Sermão da Montanha, tudo o que fazem é para serem vistos pelos homens. Eles fazem seus filactérios largos, que são pequenas caixas, né, que continham textos bíblicos presos na testa e nos braços, geralmente. As pessoas usavam os filactérios, mas qual era o tamanho desses caras, dos filactérios que eles usavam? Gigante, para dizer que tem um monte de texto ali dentro, né?
Usavam filactérios largos e franjas das suas vestes eram longas. Eles gostam do lugar de honra e dos banquetes e dos assentos mais importantes das sinagogas. Gostam de ser saudados nas praças e de serem chamados como mestres. Amam ser chamados de mestres. Amam ser percebidos como aqueles que detêm a verdade ou que detêm a interpretação correta. Mas vocês não devem ser chamados de mestres, pois vocês têm apenas um mestre. Quem é? Vocês todos são o quê? Irmãos. A gente confunde função com uma experiência de hierarquia. A pessoa, sei lá, se tornou pastor, a gente acha que ele tem uma certa autoridade ou poder sobre alguém. Não tem. Exercemos todos os sacerdócios santos. Sacerdócio santo. O único rei, o único dono, o único que manda mesmo é o Cristo. É Deus. Todos nós somos irmãos. Agora, a gente confunde função, que deve ser de serviço, com um certo poder sobre alguém. Não existe hierarquia no reino de Deus. Se existir uma hierarquia, essa hierarquia é o Cristo. Todos nós somos servos. Todos nós somos irmãos. Mas eles gostavam dessa coisa de ser vistos como mestres, de ter poder sobre os outros. Mas vocês não devem ser chamados mestres, pois vocês têm apenas um mestre. Vocês todos são irmãos. A partir de agora, aqui no versículo 23, vamos lá para o versículo 23, vem o que vai chamar aí a Bíblia de ais. Os teólogos, né, eu li esses dias o John Stott, no comentário dele, tem um livro só sobre o Sermão da Montanha, e tem um comentário bíblico de Mateus, que ele vai dizer que o propósito desses ais não é maldição. Eu vi já, tranquilo. Não tinha como propósito amaldiçoar, não era um propósito condenativo, mas era uma linguagem muito mais de lamento do que uma linguagem de amaldiçoar. Geralmente a gente vai pelo caminho do ai de vocês com uma linguagem de condenação. Mas logo à frente tem a lamentação de Jesus sobre Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas. Jesus estava lamentando então essa realidade. Pelo menos é o que os teólogos aí vão dizer, alguns teólogos, né? Outros vão pelo caminho da maldição mesmo. Mas coube no meu universo de sentido essa linguagem de John Stott, esse ai como um lamento. Ao versículo 23 ele vai dizer: ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas. Vocês dão dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas têm negligenciado as questões mais importantes da lei, que são a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês deveriam praticar essas últimas sem deixar de fazer as primeiras. Guias cegos, vocês como o mosquito engolem o cabelo, e é sempre o mosquito dos outros. Com os outros a gente é minucioso ali, com tudo que é minucioso, mas com a gente é cabelo, a gente engole todos os nossos cabelos, mas o mosquito dos outros fica travado aqui, não desce de jeito nenhum. Então ele vai dizer: vocês comem o mosquito, mas engolem o cabelo. Eles davam ênfase desproporcionais às coisas menores e negligenciavam as coisas mais importantes da lei, como o texto vai dizer, né? Versículo 25: ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas, vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas por dentro são cheios de ganância e autoindulgência. Eles têm a máscara, eles performam muito bem ali na sociedade, mas por dentro é tudo horroroso. Fariseu cego, limpe primeiro o interior do copo e do prato, para que o exterior também fique limpo. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas, vocês são como túmulos caiados, que parecem belos por fora. Vocês performam bem. A performance religiosa dos fariseus visava, sobretudo, o controle. Quem não era como eles era condenado a uma vida horrorosa. Eles marginalizavam as pessoas, transformavam a experiência religiosa em carreira social, transformavam em um projeto de poder, infelizmente. Gostavam dos melhores lugares, gostavam de serem vistos como mestres, como detentores da verdade e de serem saudados por onde passavam. Amavam serem reconhecidos a partir dos seus papéis religiosos. E a gente precisa tomar cuidado com isso.
estou falando da liderança, estou falando de todos nós, porque de certa forma, todos nós usamos todos esses aparatos como uma plataforma de autopromoção. Usamos esse palco aqui. E aí só tem acesso ao palco quem performa bem. Tinha um menino, né, que entrou num conflito com a gente danado uma vez, numa banda que eu tinha. Ele falou uma coisa que não é generalizada. Ele falou de modo generalizado, mas faz sentido às vezes. Ele vai dizer assim, ó, a pessoa mais respeitada da igreja geralmente é a que finge mais. A pessoa mais respeitada no meio religioso geralmente é a que mais performa, é a que mais finge, é a que mais banca o papel do religioso. Os fariseus então usavam todas essas máscaras, toda essa performance como uma ferramenta de escalada social dentro da comunidade. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Se a nossa comunidade funcionasse de modo simples, sem pompa, sem palco, todo mundo sentado, sem ninguém aqui na frente, eu penso que várias coisas de performance cairiam por terra. Assim. Mas qual é o jeito de a gente colocar pessoas no cabresto? A gente usa o palco, o púlpito. Só que isso só funciona, eu vou até abrir um parêntese aqui. Por exemplo, às vezes o nosso modo de disciplinar é isso, é tirar do palco. Se não tem palco, não funciona. Aliás, às vezes nosso jeito de disciplina não funciona para quem não gosta de palco. Só funciona para quem ama muito o palco. Por exemplo, tem membro na igreja que o cara não gosta de fazer nada lá na frente. Ele é o cara que gosta de ficar sentado mesmo. Aí tu fala assim, olha, se você fizer isso e aquilo, você vai ser disciplinado. Aí ele pergunta assim, o que é ser disciplinado? E você fala, você não vai mais poder pregar, cantar e fazer nada, nem exercer nenhum cargo na igreja. Esse cara, bicho, eu não estou nem aí, bicho, eu não posso fazer nada na igreja mesmo. Só funciona para quem gosta de estar na frente. Ou só funciona mesmo, pelo menos esse nosso formato comum, né? Que é essa disciplina do jogar para os bastidores ou tirar do palco todo aquele, sei lá, que discorda, que fala alguma bobagem, ou que praticou mesmo, aí pegou. A gente instrumentaliza o nosso palco como essa ferramenta de agora você pode, agora você não pode mais. Se a igreja funcionasse por um caminho mais simples, por exemplo, se a gente não tivesse nenhum desses aparatos mais, se a gente funcionasse, por exemplo, a perseguição, agora estamos todos ali no meio da floresta, né? Como é que esse tipo de disciplinaria funcionaria? Perdeu no sentido, não tem como. E aí o pior, a gente usa como instrumento de ameaça. Se você fizer isso, você não tem mais direito ao palco. Lascou, aí o cara vai performar mesmo. Vai performar a vida toda. Então, se a gente funcionasse por um caminho mais simples, com menos pompa, esse formato eu já não acho, assim, na minha opinião, né, eu não acho que é muito eficaz. Mas entendo, eclesiasticamente, né, como a igreja precisa também responder à sociedade, né, algumas das suas várias questões. Mas essa disciplina que é tirar do palco, estar ou não no palco, estar ou não no culto, não acho tão eficaz no sentido profundo. O zelo religioso dos fariseus estava desprovido de amor. Isso acontece quando sacralizamos coisas, espaços, instituições, ao mesmo tempo em que demonizamos pessoas. Em vez de guias, os fariseus se tornaram opressores. Enquanto a religião dos fariseus era cheia de pompa, a de Jesus era simples e humilde. A religião dos fariseus era um projeto de poder. A de Jesus era um projeto de serviço. A religião dos fariseus estava fundamentada na aparência. A de Jesus era de essência, era uma religião de coração. Partia do interior para o exterior. A religião dos fariseus era de imposição. A religião de Jesus é de proposição. Jesus não impõe o caminho, Jesus propõe o caminho. A minha oração é que nossa religião, irmãos, a nossa espiritualidade,
seja parecida com a espiritualidade do Cristo. Essa pregação é mais um lamento por mim mesmo, como indivíduo. Ou vocês acham que eu sou legal? Vocês acham que eu não performo assim também? Imagina. Mas eu não quero mais isso. Eu quero ser muito mais do que isso. Porque parte das máscaras que eu uso, o coração não acompanha. Isso me exaure, me cansa, isso me faz mal, me adoece. Então esse é um sermão de lamento, por mim, mas também por nós enquanto comunidade. De alguém que já foi pelo caminho do legalismo, de alguém que também já foi pelo caminho do intelectualismo, como eu confundia saber informação com espiritualidade de verdade. E eu vou te dizer, eu performava bem em todas essas áreas aí, que a gente vai aprendendo, mas o coração não acompanha. E lá no fundo, me percebi malvado, me percebi performando religiosidade para oprimir, performando religiosidade para ser visto, para ser quisto, para ser aceito. E a boa notícia é que eu não preciso de nada disso para ser aceito por Deus, para ser visto por Ele. Ele me vê e me enxerga possuído de amor, misericórdia e generosidade. E ainda bem que Ele é um Deus de segundas chances. E aí, com Deus assim, a gente pode voltar, a gente pode recomeçar. Lá em Lucas, Jesus vai dizer assim, para aqueles que confiavam em sua própria justiça. 2 homens subiram ao templo para orar. Um deles, fariseu. O outro, publicano. E eu quero parafrasear. 2 homens subiram ao templo para orar. Um foi mascarado, com toda a sua religiosidade, com toda a sua espiritualidade performática. O outro foi despido, assumindo que não se basta, confiando somente e se apegando somente naquilo que se pode ser apegado, na misericórdia de Deus. O fariseu vai dizer, ainda bem, Senhor, que eu dou dízimo de tudo, que eu sou legal, que eu não sou como esses aí. Chegou mascarado. Já o publicano não, foi despido. Sequer ousava olhar para Deus, para o alto. Ai de mim, Senhor, que sou pecador. Minha performance não é capaz, minhas práticas religiosas não me colocam numa posição superior ou melhor diante de Deus. Então a única coisa que eu posso me apegar na sua graça, na sua misericórdia. Ai de mim, Senhor, que sou pecador. Tenha misericórdia de mim. Aí Jesus vai dizer, em verdade, vos digo, que foi esse que foi embora para casa justificado, e não o outro. Porque Deus não conversa com personagens, só com gente de verdade. Essa música fala das personagens que eu criei para ser aceito. Diante do pastor distrital era de um jeito. Mas quando chegava o presidente, qual era o conteúdo da conversa? Bajulação, superestimação das minhas qualidades. E a gente vai performando de acordo com as pessoas que a gente se relaciona. Que nos acheguemos ao Senhor nessa manhã, diante dessa mesa despidos, sem performance, sem mascarar a nossa realidade. E Ele tem misericórdia da gente. Muitos personagens eu criei, várias fantasias já usei, só para ser aceito por tudo. Me perdi de ti aos poucos.
passei, minha identidade já não sei. Tudo isso me afastou de ti, mas eu sei não te afastou de mim. Meu quarto está uma bagunça, pode entrar, por favor, me arrumar. Vem agora, abra a porta, pode entrar, pode ficar. Vem agora, abra a porta, vem reformar, me ajeitar. Tira a poeira e as fantasias daqui. E aí a gente precisa dar nome às nossas máscaras. Precisamos dar nome aos nossos demônios para exorcizá-los. E quando a gente vai se percebendo, quando a gente vai se descobrindo, vai nomeando esses nossos problemas, eles vão ser exorcizados, essas máscaras vão sendo despidas. Eu todo dia preciso me policiar a fim de identificar meus papéis para exorcizá-los e me achegar a Deus exatamente como sou. Muita maquiagem já passei, identidade já não sei. Tudo isso me afastou de ti, mas eu sei não te afastou de mim. Minha vida está uma bagunça, pode entrar, por favor, me arrumar. Vem agora, abra a porta, pode entrar, pode ficar. Vem agora, reformar, me ajeitar. Tirar a poeira, pode entrar, vem me arrumar.
ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. A gente só pode dizer isso de maneira despida, né? Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração. E a gente confessa. Porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Obrigado, Senhor, pela experiência que tivemos aqui nessa manhã, de poder revisitar a tua palavra, uma mensagem de exortação para todos nós. Perdoa a gente, Senhor. Perdoa nossa motivação, muitas vezes. Essa motivação de querer ser vistos pelos outros, e às vezes nem praticamos essas obras porque queremos praticar, mas para sermos vistos. Tira de nós, Senhor, toda essa tentativa, porque nós já somos vistos pelo Senhor, e isso é que importa. Nos ajude, Senhor, a não reproduzir e nem perpetuar essa espiritualidade de performance. Nos ajude no máximo possível a sermos honestos com o Senhor e uns com os outros também. Tirar de nós essa ansiedade fabricada por essa tentativa de sermos percebidos como religiosos, como mestres. Isso às vezes nos afasta do Senhor e da gente. Que essa seja uma das resoluções para o próximo ano. Uma espiritualidade humilde, profunda, fundamentada na tua palavra. Uma espiritualidade que acontece no coração e transborda para o exterior. Transforma a gente, Senhor. Muda a gente. Nos ajude. Faça-nos nascer de novo. Opere em nós. Primeiramente o desejo, a fim de que possamos querer ser isso. Alguém que vive uma espiritualidade autêntica. E também opere em nós o efetuar. Porque sem ti a gente não pode ser e nem fazer nada. Nos ajude a nos importarmos muito mais com o ser do que com o parecer. Muito mais com a essência do que com a aparência. Que a comunidade aqui, no Espaço Novo Tempo, Senhor, já tem toda uma história, que eles possam continuar firmes em ti e uns com os outros, que possam crescer e que seja um espaço de acolhimento tão grandioso, tão verdadeiro, a ponto de as pessoas se sentirem à vontade de serem o que são, mas sobretudo de pedirem ajuda para serem o que o Senhor quer que elas sejam. Que nós possamos crescer no amor,
graça, na justiça, na generosidade. Misericórdia de mim, Senhor. Misericórdia da gente. Em nome de Jesus.